Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente e o tema de hoje é perdão. Será que o perdão cura? Então eu vou falar, vou ser bem honesto e claro aqui. Nesses 30 mil pacientes que eu atendi nos 23 anos, eu testo 37 itens que são causas de doença. 37 itens. Parasitas, toxinas, deficiência nutricional, de vitamina, de mineral, conflitos emocionais, problemas relacionados a quedas, pancadas, choques físicos, cicatrizes de cirurgias, enfim, 37 itens eu pesquiso nos pacientes para saber aquela gastrite que o paciente está tendo, aquela insônia que o paciente está tendo, aquela enxaqueca que o paciente tem, será que tem uma causa? Será que tem mais de uma causa? E que causas são essas? E eu vou falar para vocês, mais de 90% dos pacientes que eu atendo, não é só experiência minha não, é dos meus professores, de colegas de trabalho que atuam na mesma área, a causa que mais aparece em doenças crônicas de difícil solução são conflitos emocionais não resolvidos. Mais de 90% dos pacientes, a causa não é toxina, não é falta de um nutriente. Pode até ter uma falta de uma vitamina B12 e tal, mas muitas vezes o paciente começa a repor suplementar e não melhora. Você entendeu? Você tem uma enxaqueca, você faz exame de sangue, tá lá, vitamina B12 está baixo. Mas aquilo pode estar lá, mas às vezes não é causa da tua insônia. Aí você suplementa, daqui um mês você faz exame, a B12 aumentou, mas a tua insônia continua. E aí você vê isso em inúmeros casos, paciente indo para um médico, do outro, para um médico, para o outro, de um profissional para a saúde para o outro, e fazendo acupuntura, fazendo osteopatia, fazendo medicamento, remédio, tomando medicamento psiquiátrico, e muitas vezes não resolve aquele sintoma que tem. A causa, muitas vezes, tem a ver com conflitos emocionais, e não é traumas emocionais gigantescos. Foi aquele estupro, foi aquele abuso sexual, foi aquele acidente de carro, foi aquela morte inesperada de alguém. Muitas vezes não é esse trauma emocional que eu estou falando. Muitas vezes são pequenos conflitos emocionais que você vivenciou lá na infância, se repetiu na adolescência, se repetiu na vida adulta, e é que nem aquela pedrinha bem pequena que está dentro do seu sapato e você anda durante o dia inteiro. Chega no final do dia, teu pé está daquele tamanho. É só uma pedrinha, mas fez um impacto gigantesco. Aqueles pequenos eventos emocionais de raiva, de mágoa, de não aceitação, a briga com o vizinho por causa de volume de som, a briga com a sogra, a briga com a cunhada, aquele desentendimento com a mãe, aquela não aceitação de algo que você viveu com um irmão, com uma irmã, lá na infância, se repetiu na adolescência, se repetiu na vida adulta, e agora você tem uma doença autoimune, e agora você tem um lúpus, e agora você tem uma insônia que não resolve, e agora você tem uma enxaqueca que não resolve, e agora você tem um problema de infertilidade, cada vez mais mulheres que não conseguem engravidar, que têm dinheiro, que são classe média, média alta, não conseguem engravidar. Muitas vezes tem a ver com esses casos pequenos de conflitos emocionais não resolvidos. E aonde entra o perdão aí, Gustavo? Entra direto no assunto. Direto no assunto. Vou falar para vocês. O perdão, ele é simples, mas não é fácil. Ele é simples, é só perdoar. Mas não é fácil. O perdão, antes de ser um ato de inteligência, de ser um ato de amor, perdão antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência, é um ato de desapego e é um ato de humildade. Vou explicar essas três coisas.
Guarda isso aí. Guarda essa frase que eu falei. O perdão, antes de ser um ato de amor, ele é um ato de inteligência, ele é um ato de desapego e ele é um ato de humildade. Vamos começar pelo primeiro, inteligência. Só não perdoa quem é burro. O indivíduo fala assim, eu não vou perdoar o meu pai pelo que ele fez. Aí você pergunta para ele, onde é que está seu pai? Ele fala, meu pai já faleceu. É muito que seu pai vai ficar sem dormir essa noite por causa disso, né? Não, essa falta de perdão é burrice. Por quê? Porque é aquele veneno que você gostaria que o outro morresse, mas é você que toma. Você já ouviu essa frase? A falta de perdão é como se fosse veneno que você bebe, mas você queria que o outro morresse. Vai fazer mal só para você. Porque aquele ressentimento da falta de perdão vai te gerar mais raiva. A raiva gera mágoa. Mágoa vai gerar violência. Então assim, começa com algo que eu não aceito, vira algo que eu acho injusto, vira mágoa que você fica remoendo. O que é mágoa? Mágoa é uma raiva que você remói do passado. Isso pode gerar violência, pode gerar autoviolência, autoagressão, pode gerar violência ao outro, agressão verbal, até chegar à agressão física. Então, primeiro, o perdão é um ato de inteligência, só não perdoa quem é burro. Segundo, o perdão, ele é um ato de desapego, só não perdoa quem é apegado. Então, Jesus, Buda, Krishna, Dalai Lama, Madre Teresa, Gandhi, todos esses líderes espirituais falaram algumas coisas em comum. E uma das coisas em comum que eles falaram foi desapego. E o desapego não é de bem material somente. O desapego é dos problemas dos outros. Sabia que tem gente que é apegada aos problemas dos outros, quer salvar o mundo? Se você é primogênito, que nem eu sou, se você é primogênito, você carrega muito esse inconsciente, essa vontade de querer salvar o outro, principalmente alguém familiar. Querer salvar o irmão mais novo, querer salvar a irmã mais nova, querer salvar a mãe coitadinha, querer salvar o pai, a avó doentinha, etc, etc, etc. É o síndrome do Salvador. Na Bíblia está escrito, traga a sua cruz e me siga. Lá não está escrito, traga a sua cruz, a da sua irmã coitadinha, do seu pai. Não, é só a sua, que já tem um peso considerável. Já tem. Você não consegue resolver os seus problemas? Quem dirá o problema da sua mãe? Quem dirá o problema do seu pai? Isso demonstra o quê? Apego. Quando você, eu, todo mundo, sente dó e pena de alguém, você está apegado. Como que eu sei que eu estou apegado ao problema do outro, à dor do outro, ao sofrimento do outro, às coisas do outro? Quando você tem dó e pena. Se você tem dó e pena de um mendigo, você tem apego àquilo. Se você tem dó e pena da sua mãe, que está sofrendo, que seu pai traiu ela, você está apegado àquele processo. Então, a dó e pena é uma emoção altamente maléfica. Você nunca vai encontrar uma passagem na Bíblia onde Jesus teve dó e pena de alguém. Nunca vai chegar lá uma cena de... Ai, você tá ceguinho, coitadinho, tô com dó de você, vem aqui, vou te curar. Jesus não fazia isso. É o cego que vinha a Jesus. Você entendeu? Então não tem dó e pena. Sabe por que não tem dó e pena? Porque se você acredita numa divindade suprema, criador de tudo e todos, e essa divindade é 100% amorosa e 100% justa, um Deus, um Pai 100% justo, não vai deixar algo injusto acontecer com seu filho, concorda? Muito bem. Então,
Quando eu falo que algo é injusto no meu olhar, na minha lente, não é injusto perante Deus. O problema que eu tenho, não importa qual seja, pode ser uma tragédia, não é injusto segundo o meu olhar, porque Deus não deixaria algo injusto acontecer comigo, concorda? Deus não deixaria algo injusto acontecer com você. Tudo é justo e merecido. Tudo é justo e merecido. Por isso que na Bíblia está escrito, a tudo dai graças. Na Bíblia está lá, a tudo dai graças. Mas eu devo dar graças ao estupro? Deve. Eu devo dar graças à minha demissão? Deve. Eu devo dar graças, agradecer porque a minha sogra gritou comigo? Sim. O fato de eu não entender o evento não significa que ele seja injusto. Significa apenas que agora eu não estou entendendo ele. Talvez daqui 1 ano eu entenda por que eu vivi aquilo. Talvez daqui 5 anos eu entenda por que eu vivi aquilo. Talvez em outra vida eu entenda, para quem acredita em outra vida, eu entenda por que eu vivi isso agora. O problema sempre traz consigo a semente da solução. Vou dizer de novo. O problema sempre traz consigo a semente da solução. Agradeça o problema que você tem. É baseado num problema que você tem que você evolui. Você não consegue evoluir fisicamente, espiritualmente, se você não tiver problemas. Como que as espécies evoluíram? Com problema. Só tinha animais na água. Agora tem um problema. Para sair da água e para a terra, tem que respirar oxigênio, tem que enfrentar esse problema, tem que enfrentar o sol, tem que enfrentar esse problema, tem que rastejar, tem que enfrentar esse problema. Agora existem animais terrestres. Como evolui a biologia para os aéreos? Tem que enfrentar problemas. Então, a vida é um problema atrás do outro e tá tudo bem. Quando a gente entende que tudo é justo e merecido, quando a gente entende que eu tenho que carregar apenas a minha cruz, não do outro. Quando a gente entende que a dor do outro eu não devo ter dó e pena. Dó e pena é uma frequência extremamente maléfica. Dó e pena se equipara a vergonha, humilhação e culpa. Você baixa a tua frequência espiritual, emocional, mental. Mente coordena corpo, você fica doente. Quando você tem dó, quando você tem pena, quando você tem culpa, que não existe nos animais, não existe na natureza culpa, vergonha, dó e pena, porque os animais sabem que tudo é justo e merecido. Um animal não se sente culpado porque ele teve que matar o outro para sobreviver. Você entendeu? Mas na nossa sociedade foi implementado culpa pela política e pelas religiões para controlar grupos humanos. O que tem a ver, perdão, isso? Eu estou dando todo o contexto porque é longa a história. Como eu falei, perdão é simples, mas não é fácil. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. É um ato de desapego. Só não perdoa quem é apegado. Aquela emoção de raiva, aquela não aceitação. Você não perdoa quando você não aceita. Quando você aprende a aceitar tudo que vem, bom, eu estou vivendo esse problema aqui, eu não estou entendendo muito bem por que eu estou vivendo ele, mas eu aceito e vou agradecer. Quando eu passo a fazer isso, bom, me acidentei de carro. Eu estava na preferencial, o outro errou, ele não tem dinheiro para pagar. Vou ficar com raiva? Não. Posso ficar com raiva momentaneamente, 10 segundos, dar um grito, xingar, acabou. Agora eu aceito, agora eu agradeço. Quando eu aceito, quando eu agradeço, eu automaticamente já perdoei. Olha só que interessante. Quando eu aceito o que eu vivencio e depois eu agradeço, eu automaticamente perdoei. O perdão é: você vai viver a sua vida,
não vou te culpar, nem te cobrar, nem ficar com raiva, eu vou viver a minha, espero que você viva a sua vida. E cada um vai viver a sua vida. E não vou te julgar mais. Isso é perdão. Perdão não é ficar de abracinho e beijinho e falar que perdoa e que sente muito e que vai virar amiguinho. Isso não tem nada a ver com perdão. Isso aí chama-se coesão. Coesão é quando o indivíduo tem carinho, afeto. Abraço, afeto, carinho. Não tem nada a ver com perdão. Nada a ver. Perdão significa o que a gente viveu, acabou, você segue o seu caminho, eu sigo o meu, sinto muito se aconteceu algo que eu te machuquei, que eu te magoei, eu vou seguir o meu caminho, você vai seguir o seu. Se você quiser me perdoar ou não, isso é problema seu, eu vou seguir o meu caminho, não vou falar mal de você, não vou te condenar, não vou te julgar, agora eu me livrei do processo. Eu aceito que eu vivi com você e eu agradeço que eu vivi com você. Eu ainda não entendi, talvez um dia eu entendo, mas eu aceito e agradeço. Forçadamente. O perdão pode ser forçado. Eu aceitar e agradecer é um treino. Sabia que é treino? Sabia que gratidão é treino? Como que se aprende gratidão? Você aprende a agradecer com 5, 6 anos de idade, que é o primeiro aniversário seu, que o teu cérebro vai lembrar depois de adulto, tá? Então, lá com 5, 6 anos de idade, é feita uma festa de aniversário, vem os parentes, vem a sua avó dar um presente, vem a sua tia dar um presente, vem a sua madrinha dar um presente, vem seu pai dar um presente, e daí vai vir a figura do pai, da mãe, e fala assim, filho, agradece sua avó, olha o presente bonito que você ganhou, olha o presente caro que você ganhou. E aí o teu cérebro, com 5 anos de idade, aprende que gratidão é agradecer quando você ganha algo muito, muito caro, muito, muito bom. E um bem material. E aí eu te pergunto, isso é gratidão? Isso não tem absolutamente nada a ver com gratidão. Isso é parte da gratidão, mas não é gratidão. O que é gratidão então, Gustavo? Gratidão é quando eu agradeço um problema que eu tenho. Eu agradeço ele, por mais que eu não entenda o que eu estou vivendo. É agradecer ao perrengue, é agradecer a ziquezira, é agradecer ao conflito. Quando eu agradeço o problema que eu tenho, aí eu estou sendo grato. Olha só que interessante. E quando eu agradeço o problema que eu tenho e aceito ele, essas duas coisas, quando eu agradeço o problema que eu tenho, quando eu aceito o problema que eu tenho, automaticamente eu estou perdoando. Eu estou me perdoando e perdoando o outro que estava envolvido no processo. Não importa o processo que foi. Vou repetir, perdão, ele é simples, mas não é fácil. O perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência, é um ato de desapego, é um ato de humildade. O que é humildade? Humildade é ensinado errado também. As pessoas entendem que humildade é pobreza. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a pessoa fala assim, eu prefiro ser honesto e humilde do que rico e milionário e desonesto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O indivíduo lá, o marceneiro, o mecânico, o eletricista, o pedreiro, ele é um indivíduo muito humilde. As pessoas entendem humildade como pobreza, como falta de dinheiro, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade é reconhecer que eu errei, humildade é eu reconhecer que eu não sei tudo, humildade é eu entender todo esse processo, falar ele, esboçar para fora, que eu não sei tudo, que eu me arrependo e que eu errei e eu erro também. Isso é humildade. Então vamos lá? Perdão, ele é simples, mas não é fácil. Perdão, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência, só não perdoa quem é burro. É um ato de desapego, só não perdoa quem é apegado. E é um ato de humildade, é reconhecer que eu erro e que eu errei e está tudo bem. Quando eu reconheço que eu erro, que eu errei, que eu não sei tudo e está tudo bem, estou praticando humildade, que não tem nada a ver com dinheiro. Lembra que eu falei,
as pessoas aprendem errado que humildade tem a ver com pobreza, dinheiro, tem nada a ver. É reconhecer que eu errei, reconhecer que eu erro e reconhecer que eu não sei tudo, que eu estou aprendendo. Isso é um ato de humildade. Quando eu aceito o problema que eu estou vivendo, quando eu agradeço o problema que eu estou vivendo, quando eu reconheço que eu erro e que eu tenho coisas a aprender, eu automaticamente perdoei. Eu posso até falar para o indivíduo, eu te perdoo, por favor me perdoe, eu sinto muito. Mas é o ato de aceitar o que eu vivi, agradecer o que eu vivi, reconhecer que eu errei, reconhecer que eu não sei tudo. Esse é o maior ato de perdão que você pode fazer. E você pode fazer sem sentir que é grato. Gustavo, mas eu posso agradecer sem sentir que eu sou grato? Porque eu tô com um puta processo aí com meu vizinho, com a minha sogra e tenho raiva ainda. Como que eu agradeço tendo raiva? Ué, forçadamente. Na psicologia, pensava-se o seguinte, lá nos anos 50, 60, 70. Na psicologia pensava assim, que primeiro o indivíduo precisava sentir para depois agir e fazer. E eles viram que o contrário também é verdadeiro. O indivíduo primeiro age e faz algo, depois ele começa a sentir algo. Então eu vou te dar um exemplo. Se o indivíduo está triste e ele começa a dançar, daqui a pouco ele começa a se sentir feliz por causa que ele começou a dançar. Então, o pai da psicologia moderna, o William James, tem uma frase que é o seguinte: o passarinho não canta porque ele está feliz. Ele está feliz porque ele canta. Então, primeiro ele age, depois o sentimento aparece. Primeiro você agradece 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e aí você vai começar a se sentir grato. E é através da gratidão que você tem o perdão. Você não consegue chegar no perdão sem passar pelo teu cérebro. Precisa ser consciente o processo. Pode ser coração para coração. Uma mãe perdoa um filho sem passar pelo cérebro. Mas aí é uma coisa muito forte de mãe para filho. Agora, se é com sogra, se é com vizinho, se é com uma amiga, se é com um irmão, uma irmã, tem que primeiro ser consciente. Eu agradecer, aceitar, para depois começar a sentir. Então o perdão tem que passar pelo cérebro, tem que ser algo consciente. E você pode fazer hoje à noite o seguinte exercício. Você fecha os olhos, imagina a pessoa na sua frente e você vai falar o seguinte para essa pessoa. Fulano de tal, João, eu sinto muito pelas raivas que eu vivi, por eu te julgado negativamente. Por favor, me perdoe. Eu agora te perdoo. Sou muito grato por tudo que eu vivi com você. Agora eu te libero. Por favor, me libere. Quando você faz isso, concentrado, imaginando a pessoa na sua frente, pode ser o seu pai, pode ser a mãe, pode ser o colega de trabalho, pode ser o chefe, pode ser a superiora, não importa. Pode ser uma empresa que te processou, pode ser a justiça que veio em cima de você, pode ser o dinheiro que você julga ele negativamente, pode ser o teu carro que está dando muito problema e você está xingando o carro, pode ser o animal do vizinho que não para de latir. Não interessa a entidade que você vai fazer o perdão. Você tem que fazê-lo para se livrar do problema. E aí você se livra do problema. E aí você começa a evoluir. E aquele problema começa a se autorresolver. Então você vai fazer isso. Volte no meu vídeo. Escute as frases que eu falei que são comandos específicos para o cérebro e para o universo e para aquela pessoa. E você repete aquilo ali. E você vai fazendo uma limpeza. Todo dia você vai fazendo com alguém. Escolhe 3 pessoas por dia. E você faz antes de dormir. O importante é falar para fora. Falar em voz alta. Se tiver o marido, a esposa, alguém, vá num lugar fechado, vá no banheiro. Na hora do banho pode ser um horário interessante. Eu às vezes me trato no banho. Estou tomando banho. E aí o que eu vivi durante o dia, porque sou humano também, eu vou limpando.
Então eu vou imaginando a pessoa, estou tomando banho, já aproveito o banho que estou me lavando, tem todo um simbolismo por trás, e agora eu imito aquela mensagem de perdão para mim, para o meu sistema nervoso, para o universo, para aquele indivíduo. Olha que interessante, você pode fazer no banho, você pode fazer antes de dormir, mas tem que ser falado em voz alta. Uma vez só é suficiente. E aí você vai fazendo com a tua professora, aluno primário, com aquele professor que encheu o saco lá na faculdade, para aquele chefe, para aquela empresa que se abriu e faliu e você fica xingando a empresa. Enquanto você não perdoar essas entidades, indivíduos, objetos, seres, você não desbloqueia isso. E é importante você fazer. Certo?